Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está acessando agora, não é? Agora o Crosscast é multiplataforma. Imagino que você pode acessar de manhã, de tarde, de noite. Então, meu bom dia, meu boa tarde para você, meu boa noite para todo mundo que vai estar assistindo esse nosso episódio 61 da temporada 5. Nós estamos trabalhando um episódio sensacional, lançando aqui nessa segunda-feira para você. Episódio para mim muito legal, porque é um tema que determina muito a nossa missão, a nossa visão, a razão de ser da igreja. Penso uma igreja com uma missão única e clara, ir de fazer discípulos. Mas a nossa visão aqui é saber o que isso significa, ir de fazer discípulos. Uma igreja batista, muitas vezes eu vi que isso se tornou plantação de igreja. Plantamos igrejas, as igrejas pregam o evangelho, é dentro das igrejas que as pessoas vêm, se tornam discípulos e seguem Jesus. Mas o conjunto do aprendizado, a ideia do aprendizado, o ensino, a relação, a vida na vida, como funciona? Temos um projeto? O que nós realmente, de fato, sabemos sobre a vida discipular? Conceitos como matricula numa classe de doutrina, faz 3 meses que o discipulado está concluído. Esse negócio está certo? Será que é isso mesmo? Eu acho que não. Mas aguardo o seu conceito. Você que está aí agora, acessando a plataforma, bota aí no chat para a gente. O que você entende quando ouve a palavra discipulado? Não é? Muita gente fala discípulo ao lado, andar junto. É só isso? É mais do que isso? Há valores a serem transmitidos, há uma vida a ser compreendida. Qual é o período de duração? É vida na vida? Dura a vida inteira? É um aprendizado até, né, a morte? Eu não sei. Não sei se é isso tudo, não sei também o tempo. Eu tenho uma visão, talvez você tenha outra. Eu quero ouvir do nosso convidado de hoje. E o tema de hoje, episódio 61, discipulado. Nós importamos lá de São Paulo. Nosso convidado de hoje veio de São Paulo. Ele, na verdade, é carioca, né? Pastor, acho que é carioca. Não, mineiro. É mineiro, uai. Daqui a pouco ele vai se apresentar melhor. Ele é mineiro, uai. Já foi para o Espírito Santo, já esteve no Rio de Janeiro, está agora em São Paulo. Eu vou pedir a câmera para chamar aí o pastor Manu Meza Barba. Pastor Manu Meza Barba, é uma alegria tê-lo aqui no episódio 61. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista no Itaim Paulista, em São Paulo. Pastor Manu Meza Barba é graduado em teologia, é graduado em filosofia, né? Tem especialização também no ensino, na docência do ensino superior. E a sua maior característica e também a sua melhor formação é servo de Deus e pregador da palavra. Amém. Tenho uma admiração muito grande pelo pastor Manu, tenho acompanhado o trabalho dele já há bastante tempo, já estivemos juntos, eu creio que muitas vezes em vários treinamentos, quase sempre em capacitação. Eu me lembro de ter estado com o pastor Manu quando eu fui orador no Retiro de Pastores do Espírito Santo. Também. Nos encontramos no Multiplique também. E temos vivido aí convenções, ordem dos pastores. Pastor Manu Meza Barba Alves, seja bem-vindo ao 61º episódio 61. Esperamos 61 episódios para trazer o pastor Manu aqui. Estou tentando desde o primeiro. Mas hoje, pela graça de Deus, aprove a Deus trazer o pastor aqui. Pastor, vou pedir para o senhor dar o seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite, pessoal que está de casa, e falar um pouquinho, né? O senhor é mineiro, quanto tempo passou no Rio de Janeiro, quanto tempo passou lá nas terras capixabas, me parece que só está há 2 anos em São Paulo. Dá um testemunho rapidinho para o pessoal de casa saber quem é o grande mentor e professor do discipulado hoje aqui. Coisa boa. Que Deus abençoe você, muito bom ter você aqui com a gente. É uma alegria, uma honra muito grande. Obrigado, pastor Carlos Elias. Tudo que você mencionou a meu respeito, eu multiplico por 10 e devolvo toda os elogios aí, a admiração que é mútua. E louvado seja Deus que a gente sempre se encontra onde tem bons conteúdos. Amém. Não é? É verdade, é verdade. Então, é isso. A sede por aprender, por crescer, conhecer cada vez mais, é isso que tem nos unido aí nesse Brasil batista. Bom, eu nasci em Tombos, é uma cidade bem pequena,
que tem um time muito grande, que é o Tombense Futebol Clube, que esse ano classificou em primeiro lugar no Campeonato Mineiro, mas aí o Atlético não quis jogar a semifinal lá em Tombos, aí, enfim, transferiram o jogo lá para Sete Lagoas, Uberlândia. Os grandes têm medo de jogar lá em Tombos. É verdade. Eles dizem que é porque lá não tem aeroporto, mas não tem nem rodoviária. Não tem aeroporto? É uma cidade muito pequena, mas é uma cidade muito interessante, sabe? De lá sai muita gente boa. E eu cresci lá, sem pai, criado por uma mãe sozinha, uma guerreira, mas que, né, lutou com muita dificuldade. Então crescemos ali, na periferia da cidade, com pouco dinheiro, muita criatividade. E aos 12 anos eu saí de Tombos, fui morar um período com meu pai, no interior de São Paulo, mas foi um período curto. Depois eu fui para Volta Redonda. Quando eu ia voltar a morar com a minha mãe em Tombos, ela mudou para Volta Redonda. Sim. Professora, maravilhosa professora, palestrante, escritora de livros. Minha mãe é a mulher mais inteligente que eu conheço, é minha mãe. Amém. Mas, lutando sempre com muita dificuldade, sozinha. E eu tenho mais 2 irmãos. E aí, em Volta Redonda, eu passei a adolescência, dos 12 aos 17. Então, foi ali que eu conheci o Evangelho. Jogava basquete lá no clube da CSN. Eu também comecei lá a andar de skate. Acabei me tornando profissional do skate. Mas foi lá na Batista Central de Volta Redonda, a convite de um amigo que estava recém-convertido. Numa quarta-feira chuvosa, em outubro de 98, vai eu com um amigo de bermuda, camiseta, chinelo, né? Tinha passado um dia, assim, sabe, de adolescente rebelde, skatista, né? Já consumido alguns produtos inadequados. E vai eu para aquele culto de oração, rapaz. Uma quarta-feira chuvosa, poucos irmãos na Batista Central. Pastor Nilson de Márcio abre a Bíblia em Lucas 15 e prega um sermão cujo título era Deus é o Pai que você precisa. E aí ele prega aquele sermão e diz: filho pródigo, volta para casa que o pai te espera de braços abertos. E aí naquela noite entreguei minha vida para Jesus. Ali eu fui batizado, ali eu comecei a caminhada discipular com o pastor Nilson, com o meu pai na fé, que é o André, conhecido como Michelin, ele é pastor também, está lá em Volta Redonda até hoje. E aí de lá eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo alguns anos como skatista profissional, viajei bastante, competi e tal. Depois eu casei, minha esposa é de Piraí, casamos, moramos em Volta Redonda, até que surgiu, eu machuquei, perdi alguns contratos de patrocínio e já casado e com filho, precisando sustentar a família, tive uma oportunidade de emprego no Espírito Santo. Um irmão da minha mãe, um tio que foi praticamente um pai, né, em memória, que ele já é falecido, meu tio Henrique Mesa Barba, me deu uma grande oportunidade para trabalhar com ele, pagou para eu estudar e, por fim, eu acabei gerenciando. Ele tinha uma construtora, ele tinha imobiliária, posto de gasolina. Foi um empresário bem-sucedido e eu gerenciei, trabalhei com ele 10 anos. Estudei, aprendi e ali, né, pedi a minha carta, fui congregar na igreja mais próxima, fui envolvendo, e professor de EBD, líder de juventude, vai para o seminário, aquela caminhada natural que a gente foge, mas não tem jeito. Foi parar no Garanhuns. Isso aí. Aí eu comecei em Guarapari, o ministério. Ah, em Guarapari. Fui consagrado lá, em Meaípe, atuei na periferia lá chamada Condados. E aí depois eu fui... Então, assim, no tempo de seminário eu fui ministro de juventude, depois eu assumi essa congregação, um ano e pouco depois eu fui para Vila Velha. Então, o meu primeiro ministério como presidente, eu tinha pouco mais de um ano de consagrado, foi lá em Guaranhuns. Um desafio muito grande de revitalização. A igreja de 22 anos, eu era o 6º pastor dela, uma igreja que dividiu 3 vezes, né? Pouca gente, muito problema, e vai eu, né, novo, inexperiente, primeiro ministério. Mas foi uma bênção, Deus derramou graça. Foi Passou quantos anos lá? 8 anos. 8 anos. Foi muito, eu não diria sofrido, mas foi muito cansativo, mas Deus derramou graça. A igreja foi revitalizada, atingiu um número de membros, né, excepcional, cresceu, ampliou, reformou. Graças a Deus deixamos lá uma igreja
toda pronta, estruturada, rodando, vários seminaristas, auxiliares. Pastor Daniel está lá dando continuidade. Glória a Deus. E aí, então, em agosto de 22, eu fui para São Paulo. Itaim Paulista. Itaim Paulista. A PIB Itaim me descobriram na internet. Uhum. E aí fizeram um contato, né? O pastor interino me chamou para pregar lá e eu fui, conhecemos. E aí, de fevereiro que eu preguei até agosto que tomei posse, né? Fizemos aí todo esse processo, Deus foi direcionando e fui. Estou lá, então, com a minha família, Ana Paula, os meus filhos, né, o Manuzinho, o Mateus, e estamos lá em São Paulo 2 anos e agora em agosto já faz 3 anos, acho que 2 anos e 9, 10 meses por aí. E a minha família só foi mesmo em dezembro, mas assim, estamos lá muito bem, muito bem. Que bom, a pastor. PIB está indo uma igreja muito boa, muito saudável. E com uma proposta muito eficiente de discipulado. Exato. E é por isso que o senhor está aqui hoje, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Amém? Exatamente. Pastor Manu, que apresentação, quem não conhecia, né? É importante, o pastor Manu, para mim, é muito conhecido, eu sou muito conhecido no sentido de conhecê-lo, de saber da vida dele, mas eu vejo que muita gente ainda não conhece, né? Porque ele não está nessas grandes mídias aí, está mais na Igreja Batista. Ah, mas depois desse podcast aí aqui ninguém me segura mais. Então, mais agora vai mesmo, né? Para os canais e tudo. E eu preciso que um pastor da dimensão do irmão seja conhecido, e eu oro muito, porque o irmão é uma referência de pregação expositiva, de conhecimento bíblico, de planejamento e execução da ação ministerial. E é um pouco sobre isso que a gente quer conversar. Mas não antes de orar, eu vou orar, e já depois da oração a gente vai ter o nosso primeiro bloco. São 3 blocos rápidos, são 2 perguntas ou 2 análises por bloco, e nós vamos botar mais alguma coisa livre para o irmão responder, tá bom? Mas vamos orar primeiro, e depois da oração a gente começa com o nosso primeiro bloco sobre discipulado. É o tema do nosso 61º episódio. Vamos orar. Bondoso Deus, tua palavra nos assegura que sem o Senhor não podemos fazer nada, e essa é a realidade aqui. Amém. Se Cristo aqui não está, não nos dá da sua presença e da manifestação do teu Espírito Santo, o que será de nós aqui? Dá-nos o privilégio de que a tua palavra seja mencionada, citada, tendo lugar de honra e primazia em tudo que conversarmos aqui. Amém. É ir e fazer discípulos de todas as nações. Ensina-nos o que significa discipulado, o melhor conceito e a maneira realmente real de viver e praticar tão poderoso ensino e dimensão ministerial da igreja. Oramos pelo pastor Manu, que é a pessoa que o senhor escolheu para estar aqui, que ele possa abençoar de forma muito preciosa todos que estão em casa, todos que estão no trabalho, em qualquer lugar, ouvindo este nosso episódio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Danilo, produção Carol, vamos ao primeiro episódio. Primeiro bloco, né? Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor Manu, no primeiro bloco a gente vai falar sobre paradigma. Eu penso que a discipulado tem um paradigma aí, tem esse modelo padrão que vem na mente das pessoas. Numa igreja muito conservadora, a maioria das pessoas entende discipulado como um processo de formação com tempo e duração. Exato. Eu vou nas igrejas, diz assim, ora, na nossa igreja ele tem que entrar, depois de converter, e passar por um discipulado de 3 meses, e só depois então que ele está discipulado. Como se ele ganhasse ali um certificado, e que a partir dali então ele é um discípulo de Jesus. Colocaram ele numa sala de aula, transmitiram conhecimento, né? E certificaram que com tempo e duração ele está discipulado. Isso é um paradigma muitas vezes equivocado. E aí a gente precisa conversar. O que o senhor pode dizer para nos ajudar sobre, primeiro, o que é um paradigma e como isso tem que ser contestado, questionado, e como nós podemos mudar isso na mente aí do nosso irmão que nos ouve, meus irmãos e irmãs, e até alguns convidados que estão ouvindo aí sobre discipulado. Perfeita a sua colocação, pastor Carlos. E realmente esse paradigma precisa ser quebrado. Eu vou fazer uma conta aqui rápida. Vamos lá. Jesus passou 3 anos e meio com 12 homens. 3 anos e meio vezes 365 dias dá 1.277 dias. Vezes 24 horas dá 30.660 horas. Vamos arredondar para 30 mil. Jesus, o melhor discipulador da história da humanidade, precisou de 30 mil horas para discipular 12 homens. De onde nós tiramos a ideia que dá para fazer isso com 12 lições, com 15 lições? Tem igreja enxugando para 8. Pois e é interessante que ele diz que ali concluiu, que a partir dali já pode só ficar frequentando culto, que está pronto e tal, o camarada então, vai produzir eu fiz nada. uma conta rápida esses dias lá na PIB Itaim, pois eu venho na escola bíblica dominical
na minha classe, no templo, já há quase um ano falando sobre isso, quebrando todos esses paradigmas e traçando né, o rumo. Então, nesse modelo que nós temos, onde a gente participa de 2, 3 reuniões durante a semana na igreja, vamos pensar numa igreja muito saudável, que tenha um pequeno grupo durante a semana, que a pessoa frequente 2 cultos durante a semana e mais uma reunião do ministério dela ou de um pequeno grupo. Vamos colocar aí que ela passa 5 a 6 horas em contato com a igreja por semana. Se fizer uma conta de 5 a 6 horas por semana, quantas semanas precisaríamos para totalizar 30 mil horas, que seria o mínimo de Jesus? E eu fiz uma conta, pastor, que a gente chega em torno de 90 anos. São necessários 90 anos nesse modelo de 5 a 6 horas por semana para que tenhamos, como discípulos, uma convivência de 30 mil horas. Ou seja, é por isso, o senhor também roda bastante pregando por aí, e nos últimos 20 anos que eu prego pelas igrejas do Brasil, eu sempre ouço a seguinte frase: pastor, eu estou na igreja há tantos anos e nunca ouvi isso. Pastor, eu estou na igreja há 50 anos e nunca percebi isso. Pastor, como que nunca ninguém me falou isso? Então é por isso que o nosso processo de discipulado está furado. Ele está falhando, porque a gente está tentando fazer em 12, 15 horas o que Jesus demorou 30 mil horas para fazer. E nesse modelo de encontros semanais de 2 horas, de uma celebração ou de um pequeno grupo, onde a gente tem pouca troca. A gente fala oi, oi, boa noite, escuta umas músicas, ouve uma palavra e vai embora. Então esse processo ele demora muitas décadas para fazer o básico, que é o modelo que Jesus deixou aí em torno de 30 mil horas. Então, eu acredito num discipulado, primeiro, que dura a vida toda. Nós estamos sempre sendo discipulados. E, para mim, o paradigma de discipulado é esse. É durar a vida inteira convivendo com outros discípulos. Tudo que eu aprendo, eu ensino. Então, é um processo de mão dupla. Eu estou sempre sendo discipulado por alguém e estou sempre discipulando alguém. E esse processo dura a vida toda. Isso eu acredito que é muito mais eficiente. O senhor conhece hoje igrejas no Rio de Janeiro, São Paulo, do Brasil, que estão conseguindo fazer um pouco disso ou ainda não? O senhor já andou por aí? São raras exceções, mas existe. Existe. Então, nós temos igrejas que estão se abrindo para um modelo mais simples de igreja. Né? Igrejas mais baseadas em relacionamento do que em eventos. Sim. Então, os eventos são importantes. Jamais pregaria contra eventos, ou não imagino uma igreja que não tenha eventos. Inclusive, eu sou adepto da ideia de que cada culto deve ser um evento o mais excelente possível. Agora, fazer uma igreja onde a única motivação para estar junto é um evento, aí a gente perde o potencial do discipulado, que só pode ser exercido através da convivência. Então, a gente tem algumas igrejas que têm seguido um modelo mais simples, têm conseguido equilibrar eventos com relacionamento e provocado a igreja com algumas ferramentas, pequenos grupos, discipulados 1 a 1, né, com materiais de qualidade, onde a vida cristã se torna mais leve. Vira uma vida cristã de conviver e aprender e celebrar no domingo. A gente aprende durante a semana, a gente troca, a gente convive e no domingo a gente se une para celebrar. E aí faz aquele grande evento, um culto maravilhoso que celebra, que anima e a gente vai novamente para a semana. Então, são poucas é quase que uma exceção, mas vem crescendo a cada dia. A adesão ao modelo de vem crescendo a cada de evento dia. para relacionamento está mudando. Graças a Deus, a gente já vê... O recado do senhor, então, hoje é que a gente precisa, como igreja, como pastores, realmente enfrentar o paradigma do evento pelo paradigma do relacionamento. Exato. O ponto maior e melhor da igreja é o relacionamento, Exato. é o RD. A Junta de Missões Nacionais lança uma obra do pastor Diogo Carvalho, em que ele prova que o relacionamento discipulador é a missão primeira da igreja e é, na verdade, a única missão, a missão que Jesus
nos ensinou no relacionamento pessoa a pessoa. A escola de Jesus era de André para Simão, né? Sempre um que acha o outro e com o outro caminha. Jesus sempre foi. No relacionamento de Jesus com 12, ele tem um grupo mais íntimo dele, a gente percebe isso. E nos grandes eventos, são eventos ponte, multiplicação. É para que as multidões vejam os sinais, a glória do Pai, seriam os nossos cultos públicos. Mas a coisa com Jesus sempre aconteceu no relacionamento. Isso. Foi ali que ele tratou pessoas, cuidou de pessoas, curou pessoas e levou-as ao evangelho, né? Eu vejo, pastor Carlos, algo muito nítido em Jesus. Ele foi em eventos, ele foi em 3 Páscoas. Na terceira ele morreu, mas ele foi, né, no Pentecoste, Festa das Luzes, por exemplo, ele estava lá. Mas, quando você lê o Evangelho, o foco de Jesus não está no evento. O evento é o motivo pelo qual ele está ensinando os seus discípulos. Tá vendo a festa das luzes? Então, eu sou a luz do mundo. Então, eu acredito muito nesse processo natural de que a gente frequenta os eventos como meio de provocar mais relacionamento e para se comunicar com a rede de discípulos. Exatamente. Então, para celebrar, mas para aprender. Vou dar um exemplo para o senhor. Eu tenho, a gente chama de mentoria, mas na verdade é um discipulado. Eu tenho cuidado de alguns pastores lá em São Paulo que são mais jovens, têm pouco tempo. Eu também sou muito jovem e tenho pouco tempo de ministério. Mas, pela graça de Deus, eu já rodei bastante. Então, embora o meu ano seja bom, na tabela FIPE, a minha quilometragem é muito alta. Então, eu peguei alguns meninos ali do meu entorno que estavam muito sem referência para começar o ministério e eu abracei e tenho discipulado eles. Então, um tempo atrás, eu iria para o Espírito Santo num evento, no Retiro dos Pastores, lá no Parque do China, no Espírito Santo. Então, o que é que eu fiz? Meninos, vamos ao evento comigo? E aí, ao invés de eu ir de avião e chegar lá e um carro me buscar e etc, etc, eu botei os 3 meninos dentro do carro e a gente foi de carro até o Espírito Santo, passando por igrejas, conversando com pastores, mostrando para eles uma realidade diferente da que eles conhecem em São Paulo. Passamos 4 dias no Parque do China no Retiro, descemos e viemos embora. Ficamos 8 dias dentro de um carro convivendo e lá no Retiro. Quer dizer, o evento foi só a motivação, foi só a desculpa que eu dei para passar alguns dias com eles. De discípulos foram 8 dias vivendo na vida. Exatamente. Então, quando nós temos um pequeno grupo, ou até mesmo um discipulado 1 a 1, o evento é maravilhoso, mas vamos ao evento para quê? Para a gente estar junto, para a gente aprender junto, para a gente trocar e crescer. Com certeza. Pastor, que coisa boa, espero que o pessoal de casa aí, quem está ouvindo, né? A gente aí, seja no Spotify, no YouTube, no canal que você está ouvindo, que você dê bastante atenção. Um conceito muito necessário, mas às vezes pouco observado. Nossas estruturas muito focadas hoje em preparar pastores para dentro da estrutura, para dentro dos eventos, para a promoção de conferência evangelística, grandes cultos, grandes celebrações e nenhum contato de aproximação diária, diuturna com pessoas. O que melhor o seminário talvez tenha conseguido capacitar as pessoas é para aconselhamento, que é só um dos pontos, né, do ministério. E o discipulado, às vezes, tão pouco operacionalizado. Eu, particularmente, no meu tempo de seminário, muito pouco se tratou disso, se conversou sobre isso. Não havia uma aproximação pastor. Da minha liderança. Eu tenho 13 anos de formado, 12 anos de ministério, e agora, 12 anos atrás, no meu tempo de seminário, ainda não se falava Você que foi procurar isso e que foi se interessar através de relacionamentos, chegou nessa conclusão. Exato. Pastor, a segunda coisa, depois do paradigma, já trabalhamos então, não é uma questão de analisar pela ideia de tempo ou duração, até porque tempo e duração é uma vida inteira, a gente já tem essa conclusão aqui, mas há uma outra expressão do tipo fazer discípulos, portanto, ide, fazei discípulos. Tem diferença aí para fazer e multiplicar? É igual, é a mesma coisa, é diferente? Por exemplo, fazer, realizar algo, né? Fazer. A gente pensa aí, procura aí no seu dicionário realizar algo. Pensa em multiplicar. Multiplicar é reproduzir algo, reproduzir em escala. Exato. Como é que isso funciona no discipulado? Tem muita gente que usa a expressão fazer, mas não percebe que a grande pegada é multiplicação. É a ideia de que é contínuo. Exato. E de que de um para outro, e sempre passando para outro, o efeito multiplicação será o resultado. Qual é a diferença? Exato. Fazer e multiplicar? Eu tive esse insight, pastor, lendo
um livro que é bem antigo. Ele foi lançado nos Estados Unidos na década de 70. E foi trazido para cá, acho que na década de 90. E é pouquíssimo conhecido. É do Leroy Eims, A Arte Perdida de Fazer Discípulos. O Leroy é um cara que converteu universitário, 22 anos de idade, no meio da universidade ele converte. Daí ele chega na igreja e diz assim, olha, quem que está responsável por me ensinar o básico? E ele descobre que não tinha. Não tinha. O que disseram para ele é, procura o pastor, marca um horário e é com ele. O pastor com uma agenda cheia, conseguia atender ele uma vez por mês, 2 vezes por mês. Ele olhou e falou, nesse processo vai demorar 200 anos para eu aprender o básico. Aí o que é que ele fez? Começou a correr na congregação. Você sabe mais Bíblia? Você sabe mais de igreja? Então me ensina, me ensina, me ensina. E ele percebeu essa lacuna. Ele falou, precisa ter alguém preparado, designado, para quando alguém chegar, falar, é aquele ali que você vai aprender. E aí ele conta um pouco da história dele e ele faz uma análise que eu acho maravilhosa. Que ele diz assim, ok, o texto bíblico está dizendo que é para fazer discípulo. Mas quando Jesus mandou fazer, ele não tinha em mente a ideia de que faz um e está acabado. Porque se a gente só faz um discípulo, o evangelho acaba na próxima geração. Então a ideia, né, que o insight, não foi ele que disse explicitamente, mas lendo esse livro eu tive esse insight, é que a diferença entre fazer discípulo e multiplicar é que quando eu faço um discípulo, eu ganhei, eu ensinei Bíblia, igreja, o que eu podia ensinar, e ele vai morrer e vai para o céu. Eu fiz discípulo. Mas quando eu dou a esse discípulo condição de fazer um outro discípulo, aí eu estou multiplicando discípulos. Então, o Leroy ele traz um processo que é duplo. E ele analisa a partir da grande comissão. Ele diz, Jesus mandou fazer, batizando, e depois ensinar a guardar. Então ele diz, a gente oferece Jesus, a gente batiza, vai para o céu, mas tem que ensinar a guardar. Essa segunda parte do processo é onde a gente falha. E aí, o que eu percebi na leitura desse livro é que a igreja está... Tem membro de igreja que estão em 3 níveis. A gente tem os salvos, a gente tem os convertidos e a gente tem os discípulos. E eu ainda colocaria uma 4ª categoria, que são os discipuladores. Portanto, durante muito tempo, pastor, e louvado seja Deus por isso, porque isso também é a nossa missão. A gente ofereceu Jesus e só se preocupou com a salvação das pessoas. Precisa ir para o céu depois que morrer. Só que aí tem um segundo passo, que é a conversão da pessoa, que é ela realmente mudar de vida, abandonar velhas práticas e adquirir novos hábitos. Mas como que ela vai adquirir se ela nem sabe o que fazer? Ela sabe o que não fazer, mas ela não sabe o que fazer. Então a gente precisa, né, fazer com que os salvos virem convertidos, fazer com que os convertidos virem discípulos e discipuladores. Então, quando eu tenho um discípulo que é meu filho na fé, eu fiz. Isso está certo, não está errado. Mas quando eu dou a esse discípulo, como Paulo fez com Timóteo, por exemplo, condição de fazer outros, aí eu multipliquei discípulos. Então eu estabeleci essa frase a partir da leitura do Leroy, que é: eu só sei se eu estou cumprindo a grande comissão quando eu conheço o meu neto na fé. Quando eu conheço o meu neto na fé, olha... eu ganhei esse daqui e discipulei. E ele ganhou um outro e está discipulando. E, de repente, ele chega para me apresentar. Aqui, Manu, esse aqui é o meu discípulo. Ó. Ganhei para Jesus, ele foi batizado. Ali você multiplicou. Estamos ensinando. Esse aqui é seu neto na fé. Opa, aí eu concluí o processo que o Leroy chama de duplo. Então, eu fechei o segundo ciclo, nota 10, é isso aí que nós temos que fazer. O interessante é que a Bíblia contemplava isso o tempo todo. A gente que nunca se atentou e nunca se preocupou com o segundo ponto ali, né? Que o primeiro ponto parece notório, né? Eu pregar para que você se converta e se torne um discípulo de Jesus. Só que entregamos uma pessoa às mãos do pastor ou ao culto público e ela se converteu, a sua missão termina ali. Ela não terminou, na verdade, ela está começando ali.
Você deveria trabalhar agora para capacitar essa pessoa convertida para se tornar o discípulo de Jesus, e quando ela ganhar o primeiro discípulo e começar a treiná-lo para ganhar outro, ali a multiplicação começou, não é isso? Exato. Esse é o preceito. Eu gosto da carta de Paulo, você citou Timóteo, eu cito Tito. A carta de Paulo a Tito, do capítulo 1, a ideia que ele coloca, eu coloquei você em Creta para você pôr em ordem e estabelecer líderes nas igrejas. Exato. O que Paulo está fazendo com Tito é exatamente isso. Eu não te chamei pela palavra e não pelo caminho para você ser um salvo, mas para você ser um multiplicador. Exatamente. Versículos 1 e 2. Ele vai pedir, você vai para as igrejas e vai colocar em ordem o que está faltando e nomear episcopos, presbíteros. E ele vai ensinar aquelas pessoas a liderar a igreja. Qual era a ideia ali? Multiplicação de líderes, treinamento de multiplicação, pastor, fazendo com que as pessoas sejam líderes das igrejas. Né? Perfeito. Eu me lembrei agora de uma questão da minha vida, que eu converti numa quarta-feira com esse sermão do pastor Nilson, que eu lembro ele todo ainda. Com certeza. E no dia seguinte eu fui para a escola já agora, eu sou batista, né? Opa! Nossa. Aí vou botar o uniforme, vou tomar um banho, né? Vou pentear o cabelo. Olha isso. Caderno, caneta. Agora eu sou batista, né? E do meu lado tinha um menino que eu fazia muito bullying com ele. Ele morria de medo de mim, mas... E ele sentava na frente. Então, como eu era batista, eu saí da turma do fundão, fui lá para frente, agora eu vou prestar atenção na aula. Olha né? isso. A conversão se deu em 24 horas. Foi, em menos de 24 horas. Meu Deus. Impressionante. Tudo que eu... Como é que eu vou dizer? Tudo que eu ingeria indevidamente até aquela noite, dali até hoje nunca mais. Glória a Deus. Foi num ato. Nova criatura. Eu reconheço que cada um tem um jeito, Deus trata com cada um de um jeito. Não quero fazer da minha experiência uma doutrina, mas comigo foi assim. Pá, pum, acabou. Na hora do intervalo eu não saí, porque eu fiquei com medo de sair, a galera tal. Eu falei, vou ficar quieto aqui dentro. Aí o Dimitri também ficou na sala. E aí eu falei, Dimitri, se você morresse hoje, você ia para onde? Para o céu ou para o inferno? Aí ele até brincou assim, eu iria para o cemitério. Não, cara, você vai para o céu ou para o inferno? Ele, eu não sei. Eu falei, você sabia que Deus é o pai que você precisa? Reproduziu o sermão na hora. Aí ele, não. Aí eu preguei o sermão inteiro para ele. Assimilou tudo. E falei, vamos na igreja comigo domingo? Vamos. Eu passei na casa dele domingo de manhã, eu não tinha uma semana de... O pastor nem me conhecia. E eu cheguei com o Dimitri naquele domingo de manhã, ele converteu também, entregou a vida para Jesus naquele culto. A multiplicação em menos de 7 dias. Porque a gente tinha aquele paradigma, para converter tem que ir na igreja, tem que ir lá, levantar a mão, aquela coisa. Então, o que aconteceu comigo? Eu não sabia... Carlos, na noite que eu me converti, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja na minha vida. Eu nunca tinha entrado em nenhuma igreja. Eu não fiz primeira comunhão. Não é nem em nenhuma igreja, é em nenhum ambiente religioso. De qualquer matriz. Eu era zero espiritualidade e religiosidade. Então era tudo muito novo para mim. E aí eu continuei frequentando a igreja, fui para a classe de batismo dos catecúmenos. Exatamente. E aí eu peguei o boletim da igreja e tinha lá, clínica pastoral, agende o seu horário para, né, conversar com o pastor Nilson de terça a sexta e tal. Aí fui falar com a secretária da igreja para saber quanto custava, né? Quanto custa para o pastor me atender na clínica? Não, meu filho, é de graça. Eu, é mesmo? E aí eu, então vamos. Terça-feira, 14h. Aí eu fui na primeira terça. Quando eu saí, aí contei a minha história para ele, e o pastor Nilson, aquele jeito de terno, gravata, né? Ficava no gabinete de terno e gravata. Aí eu saí e falei com a secretária, eu posso marcar para a semana que vem de novo? Aí ela, pode. Então, terça-feira, 14h. Aí quando ela falou, pode, eu falei, é de graça mesmo? Ela falou, é. Eu falei, então pode marcar até o final do ano, toda terça, 14h? Aí ela, pode. Achou estranho, mas marcou. Sem saber, instintivamente, naturalmente, eu estava produzindo o meu processo de discipulado. E já estava multiplicando. Onde eu, 14h na terça-feira, sentava com o pastor Nilson. Pastor, não estou entendendo isso aqui, eu estou lendo. O que é essa palavra aqui? Quem que é esse homem aqui? Está falando um tal de Melquisedeque, ele é quem? E tal. E aí o pastor Nilson, com toda a paciência, pegava um livro na biblioteca, dava para eu ler, ficava lá com a máquina de escrever dele, Olivetti, digitando lá os textos dele, os livros, Jornal Batista. E eu ali aprendendo, e eu passei ali um bom tempo. Então, assim, como isso me fez bem. Com certeza. E foi muito instintivo e natural, mas não foi a igreja que me ofereceu.
Foi o Espírito Santo que conduziu o processo. Mas a igreja deveria ter o processo já ensaiado e tudo. Esse é o Mas ponto. é prova que já tem muito tempo que o Espírito Santo está conduzindo a igreja, apesar de nós, né? Apesar de nós. Isso a gente tem que louvar a Deus, porque também me envolvi em discipulados assim, me tornei aluno e discípulo de boas pessoas, mas não havia na estrutura lugar. É que você vai entrando, vai procurando, vai ligando, vai se apresentando e vai acabando conquistando ali uma rede de relacionamentos. Pastor, como primeiro bloco, eu acho que a gente já fez mais do que um programa inteiro. Excelente. Mas vamos dar um intervalo rapidinho para eu completar minha água aqui, que está acabando. A gente vai tomar um golinho de água, fazer um intervalo e volta já. Intervalo, pessoal, voltamos já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Episódio 61, estamos de volta, voltamos com tudo, né? Estamos muito felizes aí com a nossa estreia, começando a semana trazendo assunto novo para você. Antes de avançar na pauta discipulado, eu queria só pedir duas coisas. Primeiro, você está inscrito no nosso canal? Tem vídeo nosso aí com 11 mil, 10 mil visualizações, tem vídeo com 7, com 8, com 9, mas seguidor, estava vendo lá no canal, está chegando a 4. Ô, meu filho, você está assistindo e não se inscreveu, é pecado. É pecado. Você precisa ativar o sininho aí para receber notificações e também do lado se inscrever no canal. Eu quero ter certeza que depois dessa minha palavra, muitos pecadores serão absolvidos e vão entrar hoje como inscrito no canal. Eu vou ver se eu vou dar um print aqui agora. Eu vou ver com quantos inscritos estão. E quando terminar o episódio, eu vou saber se você é obediente e se você realmente aderiu ao nosso canal. Então inscreva-se no nosso canal, é para ajudar. Você se inscreve, você sobe a nossa plataforma, coloca a gente com maior visibilidade e ajuda. Muita gente se beneficiando do conteúdo, muita gente encaminhando o conteúdo, mas não se inscreveu no canal. Então inscreva-se no canal do YouTube, não só inscreva-se, mas como também ative o sininho para você ficar sabendo das nossas... No YouTube é shorts, né? Nossos recortes, nossos shorts. Agora, outra coisa, no Instagram. Nós estamos nós estamos no Instagram. Tem seguidor lá, tem bastante gente, mas eu acho que você não está lá. Eu ainda não vi sua foto lá. Então vai agora, Crosscast Oficial. Tanto no YouTube quanto no Instagram, você vai para o Crosscast Oficial. Se você tirar uma foto agora aí na sua sala, mostrando que você está vendo o nosso canal, está assistindo esse programa do Discipulado com o Pastor Manu, tira uma foto aí, uma selfie com você, a TV, mostra que você está vendo ao vivo, marca lá Crosscast Oficial, que nós vamos liberar a sua publicação na nossa plataforma, para todo mundo saber que a gente tem seguidor, não tem robô seguindo a gente não. É gente séria, é gente cristã, né? É dona de casa, é pastor, é seminarista, gente que está seguindo o nosso Crosscast. Dou essa palavra porque tem bastante visualização, nós precisamos de seguidores, precisamos de discípulos, né, que estejam multiplicando o nosso conhecimento. Pessoal, a gente vai agora para o segundo bloco. Vamos lá, segundo bloco, a palavra para o pastor Manu Mesa Barba Pastor Manu, vamos dar exemplos práticos, podemos fazer isso? Sim. Exemplos práticos e bíblicos da ideia de relacionamento discipulador. Quais são os exemplos que o irmão poderia nos dar na Bíblia de pessoas que praticaram essa ideia de um relacionamento vida na vida e que depois viram essa pessoa multiplicar em outras vidas? Vamos lá, exemplos bíblicos. Tá, vamos em ordem canônica, né? Antigo Testamento. Primeiro Moisés com Josué. Então nós temos Moisés com Josué, uma convivência de 40 anos, né? Onde entre aspas, o pastor Moisés conduzindo ali aquele rebanho, e Josué ali como um líder, um seminarista, e de repente o Moisés sai de cena e Josué assume, e Deus chama Josué. Mas se você lê
Êxodo e ali o Deuteronômio, você percebe que Moisés deu ensinamento teórico, Moisés colocou Josué à frente naquela batalha que Arão e Ui, ele ficou, quem estava lá embaixo liderando era o Josué, então ele supervisionou. É aquela ideia de eu faço, você me observa. Depois você faz, eu te observo. E depois você faz para um lado e eu faço para o outro, e a gente vai multiplicando isso. Então, isso está claramente ali na relação de Moisés com Josué. E o Josué não fez com o outro. E aí nós temos ali aquele período dos juízes, de apostasia, aqueles ciclos de juízo de Deus, porque Josué não reproduziu. Então, nós temos um exemplo muito bom de Moisés com Josué e logo na próxima geração um exemplo ruim. Josué não reproduziu, ele não escolheu alguém para ser o seu sucessor, para investir. A lição aí é que discipulado influencia diretamente na formação de líderes, né? Exatamente. Isso é uma lição muito importante. Atenção, pastor, atenção, líder, né? Pessoal que lidera a juventude, lidera o ministério da igreja. Discipulado influi e é muito importante na formação de liderança. Tem muita gente que ignora isso, mas quando na próxima geração você contar uma geração de incrédulos ou de uma igreja fracassante, é porque falhamos aonde? Na formação de discípulos e de liderança através do discipulado. Perfeito. Qual outro exemplo, pastor? Bom, a gente tem também Elias com Eliseu, né? Então, Eliseu está lá na roça, trabalhando lá com os boizinhos dele, com as carrocinhas dele, e o Elias passa, joga a capa nele e fala, vamos embora, meu filho. Me segue. E aí ele, não, peraí, porque tal. Não, vamos embora, larga tudo. E aí meus pais, pega as carroças e queima, mata os bois, faz um churrasco de despedida, né? O texto diz que ele usa a madeira dos utensílios como lenha para assar, e mata os bois, faz um churrasco, despede todo mundo e tchau, e vai atrás do Elias. Então, ali no Antigo Testamento, essa coisa, discipulado é uma coisa do Novo Testamento. Não, discipulado é uma coisa bíblica. Discipulado é uma moda. Não, é um negócio que está lá desde Moisés. Então, a gente não vê Moisés chamando Josué para uma classe, para um lugar, para passar uma série de conteúdos e depois, você já está pronto, vai fazer. A gente não vê o Elias, por exemplo, chamando o Eliseu lá para Betel, na casa de profeta. Vem comigo que eu vi que você tem jeito para ser profeta. Fica aqui em Betel estudando. E Elias rodando sozinho, o Eliseu lá aprendendo. Não, vem comigo, vem andar comigo. Então, discipulado é sobre convivência. Vem andar comigo, vem comer comigo, vem assistir um jogo comigo, vem andar de bike comigo, vem comer comigo. E aí, nesse processo de convivência, a gente vai passando. Então, a nossa principal tarefa nesse assunto é termos convivências que permitam o discipulado. Então, no Novo Testamento, a gente tem Jesus com os 12. Poderíamos também falar de Davi com os valentes, aquele período ali em Hebron. Mas depois, Jesus com os 12, que é o modelo, né, por excelência. Depois, Paulo com Timóteo também. A mesma coisa, vem comigo. Não é, senta aqui, eu vou te ensinar algumas coisas que eu sei e você vai fazer sozinho. Não, vem comigo, enquanto eu faço, você me observa. E depois que eu perceber que você já está dando conta, agora vai lá para Éfeso, pastoreia aquela igreja lá e tal. Então, a Bíblia mostra esse padrão. Né? E o que é importante é a gente se lembrar que a gente precisa olhar para a Escritura e extrair o princípio e não o método. Por exemplo, qual era o método de Paulo? Chega numa cidade, vai na sinagoga e ali ele pede a palavra e como um judeu que sabia demais da lei, ele começa a falar da lei e daqui a pouco ele já está falando de Cristo e ali começava. Então, se eu pegar o método de Paulo, vamos plantar uma igreja em tal lugar? Vamos. Como é que começa? Vai na sinagoga e tal, e tal, e tal. Mas não tem sinagoga naquela cidade. Percebe? Então, não posso usar o método do Paulo, porque o método do Paulo só fazia sentido para o Paulo naquele momento. Então, qual é o princípio que eu vejo aí? Por que Paulo ia na sinagoga? Porque na sinagoga era onde ele tinha mais assunto para conversar.
Ele foi fariseu, ele foi do Sinédrio, ele foi aluno de Gamaliel. A quantidade de assunto... Não vai faltar assunto para ele poder chamar para si o assunto. Pois é. Então, qual é o princípio? Eu preciso conviver com gente que eu tenha algo em comum, que eu tenha assunto para conversar. O senhor me contou um exemplo seu que eu achei maravilhoso, e eu vou contar pelo Brasil afora, de que quando o senhor chegou lá em Campo Grande, os homens na igreja queriam só jogar bola, você não entendia nada de futebol, você assinou a revista Placar, começou a estudar futebol, escolheu torcer pro Santos, pra quê? Porque eu quero ter assunto com aqueles caras. Queria falar do peixe, mas então, do peixe cristão, o princípio... Esse é o princípio. Eu tenho que ter assunto para conversar. E é na alcançar as pessoas, estar com as pessoas. Na conversa eu vou oferecendo o meu Deus, eu vou oferecendo o meu livro, eu vou oferecendo o meu mestre, e aí a gente entra no processo. Pensando no relacionamento discipulador para ganhar alguém para Jesus. Mas pensando em discipular alguém que já crê em Jesus, é a mesma coisa. Vem conviver comigo e eu vou te ensinar o que eu sei. Mas veja bem também que não é vazio de propósito. Eu quero dizer assim, tem um propósito maior ali. Eu vejo, por exemplo, na questão de Barnabé, quando Barnabé recebe Paulo, Barnabé vê potencial. Isso é muito importante. Ao perceber uma pessoa que às vezes a igreja está com resistência ou o grupo mais antigo, você tem que ser a pessoa que vai se aproximar para abrir portas, para ser gentil e para ser a pessoa que vai transitar com aquela pessoa na comunidade, vai fazer com que ela tenha acesso aos outros. Isso é muito importante, isso é uma maneira muito importante de discipulado. A questão de Elias e Eliseu, me entendo aqui, a ideia de já pensar no futuro sucessor, de alguém que vai continuar o procedimento do que vai fazer. A ideia de Barnabé com João Marcos, acreditar em quem já caiu, em quem na primeira tentativa não rendeu o que precisava render. Discipulado, ele tem muitas vertentes para a gente poder acreditar, pensar e investir. É hoje o ponto de maior cuidado e deve ser, e há que ser, o maior ponto de crescimento da igreja se eu entender os propósitos. Se eu estou formando liderança, se eu estou introduzindo alguém que está com dificuldade de ser recebido, se eu estou cuidando de alguém que já caiu e fracassou, mas vai se levantar daqui a pouco. E nessa rede de cuidado, criar relacionamento com pessoas que sejam capazes de revitalizar a vida na vida, a vida na comunidade e amanhã colocar sucessão e liderança na igreja. Eu acho que é isso, né, pastor? Olhando para o meu ministério em Guaranhuns, que não foi longo, pois não. Né? Eu me sinto, aqui diante do senhor, eu me sinto um bebê ministerial. Que isso. Porque o senhor está aqui há 19 anos. Fazendo 19 anos esse ano. Então, eu passei lá, não foi nem 8 completo. Sim. Desde o dia que eu cheguei, sim, mas a partir da posse, não, mas quase 8 anos. É um tempo curto, mas já deu para eu pegar aqui um padrão. Saindo de lá, e hoje, quase 3 anos depois, fora da igreja, olhando daqui para lá e vendo quais os que deram continuidade na liderança, no ministério, ajudando o pastor, servindo em outras igrejas, sendo relevante para o reino. É um padrão, pastor. Todos os que continuaram engajados, envolvidos e frutíferos foram os que mais conviveram comigo. Ou foram os que eu mais convivi. De forma que todo mundo ouviu minhas pregações, todo mundo ouviu minhas explicações, todo mundo conviveu comigo no ordinário da igreja. Mas aqueles a quem eu investi mais tempo, e eles também investiram mais tempo no convívio comigo, se interessaram mais, perguntaram mais, passaram mais tempo comigo no gabinete, na casa deles, no aniversário, etc. Você está no aniversário, sempre tem um que chega e gruda e fica ali conversando mais, perguntando mais. Hoje eu olho para trás. Todos os que eu tive mais convivência são os que estão mais frutificando hoje. Não tenha dúvida. Esse negócio tem que ser verdade, não é possível. Mas dá certo mesmo, e é isso mesmo. O senhor está falando, eu estava aqui na minha memória lembrando que todos os que estão produzindo, que passaram pela minha mão de relacionamento pastoral e tal, são os que mais ouviram o que eu tinha para dizer, mais caminharam comigo, né? Mais eu ajudei, levantei, corrigi, investi tempo, se dedicou a me procurar também quando precisava. Esses estão dando certo. Aqueles que simplesmente passaram estão por aí. Não vejo produzindo nada, não vejo fazendo nada, ou ainda estão por perto, mas ainda não se aproximaram porque não estão acreditando no relacionamento vida na vida. A diferença entre frequentadores de uma comunidade e discípulos é gritante, né? E essa tem que ser uma diferença destacada por nós aqui. Existem frequentadores e que vão frequentar por anos uma comunidade. Frequentam para receber alguma coisa, ouvir uma boa palavra, estar num bom grupo de influência e dizer até que faz parte daquele grupo. Sim. Mas ser discípulo é viver o dia a dia da comunidade, é conhecer as pessoas pelo nome, é ajudar aqueles que chegam e ser disposto a viver a vida com alguém
que está chegando. E isso não dá para fazer, não dá para fazer no atacado, pastor. Não faz em 8 lições, em 12. E nem no atacado que eu digo é com muita gente ao mesmo tempo. Ah, no atacado. Não dá. Em multidão, não. Ah, você entendeu? Numa tacada, né? As duas coisas são verdade. Não dá para fazer numa tacada e não dá para fazer no atacado. É verdade as duas coisas. Muito coletivo, né? Muito coletivo, muito grande, você não foca. Atacado, você consegue reproduzir um conhecimento. Transmitir uma informação. A vida na vida, com certeza não. Pastor, a outra pergunta é o processo. Falamos numa atacada e atacado. Vamos pensar no processo. O processo, normalmente, ele funciona em 2 etapas. Todos os grandes autores que a gente conhece colocam 2 etapas. Há uma divergência, talvez, na colocação, mas, basicamente, 2 etapas. Ser discípulo, né? Aprender e seguir a Cristo, e o fazer discípulo, multiplicar aquilo que recebeu. Como é que funciona para o senhor, na sua prática? Como é que o senhor vê 2 etapas? Está muito fora disso? Há muito mais coisa no entorno disso. Como é que são as 2 etapas do processo comum de discipulado? Eu concordo que são 2 etapas em 2 perspectivas. Quais são? A primeira perspectiva são 2 etapas do que eu estou fazendo com alguém. Então, eu encontrei uma pessoa que não crê em Cristo, me relacionei com ela, convivi o bastante, tive assunto bastante para conversar, de forma que eu tive a oportunidade de oferecê-la o meu Deus, a salvação, o perdão, ela aceitou, começou a conviver comigo, com a minha família, e aí então eu completei a primeira parte do processo, que é o processo da salvação. Sim. Ela creu, ela está batizada, é membro de uma comunidade, frequenta na medida da possibilidade. Sim. Então, essa é a primeira etapa do processo. A segunda etapa é, agora vamos ter um tempo, uma vez por semana, uma vez por mês, o que seja, e eu vou te passando tudo que eu sei e eu vou te mostrando sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre a missão. Você sabe qual é o seu dom, você sabe qual é a sua vocação, você nasceu para fazer o que da vida. E aí é a segunda parte do processo, onde essa pessoa vai se dando conta, vai se conscientizando de que é discípulo, portanto precisa fazer discípulo. E aí eu dou a essa pessoa condições de fazer com outro, de reproduzir isso com outro. Aí eu completei a segunda parte do processo. Então a primeira perspectiva do processo duplo é naquilo que eu faço com alguém. A segunda perspectiva é que eu também estou em 2 partes nesse processo. Porque a primeira parte é o que eu estou recebendo de quem está me discipulando. Ele tem que ser discípulo. Estou recebendo de alguém. E a segunda parte é o que eu estou passando para frente. Então, por exemplo, de onde eu tiro as informações para esse grupo de pastores jovens que eu falei para o senhor que eu estou cuidando? Daquilo que eu ouço dos pastores mais experientes. Então, pode ter certeza que depois do nosso bate-papo que nós tivemos hoje no café, no almoço, aqui no podcast, e até amanhã a gente vai estar conversando, pode ter certeza que algumas lições que eu vou pegar com o senhor, eu vou passar para eles. Se eu não pego do senhor, eu não tenho o que passar. Porque senão eu vou ter que esperar eu estar com 20 e tantos anos de ministério igual o senhor está, para poder passar. Então eu não tenho esse tempo. Eles precisam aprender rápido, porque eles também estão no ministério com dificuldades. Então o que eu recebo do senhor, eu passo para eles. Por isso que eu acho que o processo de discipulado ele é duplo em 2 perspectivas. O que eu faço com alguém é fazer e dar a condição de fazer com outro, e o que eu recebo de alguém é o que eu passo para aquele que eu estou discipulando. Então tem essa dupla natureza. Como tudo que é, né? A Bíblia é divina e humana, né? Tem uma dupla natureza. Jesus, a igreja e o discipulado também tem essa dupla natureza, né? Tanto de ser um processo que se dá em 2 partes, como a dupla natureza de que eu sou alguém que estou o tempo inteiro recebendo e estou o tempo inteiro passando para alguém. É isso que mantém o processo vivo. Exatamente. Senão ele morre. Exatamente. Senão ele se perde. Que gostoso. É pena que o segundo bloco foi, né? Foi para conta aí, já está terminando. Pessoal, dê um minutinho pra gente, vamos pro intervalo, vou pedir para você ir lá no micro-ondas agora, estoura uma pipoca, bota um queijo, que o terceiro bloco vem pegando aí com mais discipulado, pastor Manu Mesa Barba, né, no Itaim Paulista, hoje abençoando minha vida, sua vida. Eu tenho certeza que você vai agora no comentário, vai deixar um like, vai dizer gostei muito, e se você não gostou, dá o dislike, a gente também precisa ser avaliado, eu quero me avaliar, eu quero
melhorar, a gente quer produzir um conteúdo melhor para ajudar você, sua casa, sua igreja, sua família e seu ministério. Intervalo, pessoal, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, queridos telespectadores do Crosscast. Aqui quem fala é o David. E hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. A Ótica Seropédica, fundada em 2007, carrega uma tradição de uma empresa familiar, que vem se aperfeiçoando ao longo das gerações. Nos orgulhamos de oferecer um produto de excelência e de alta qualidade. Trabalhamos com todas as lentes disponíveis no mercado para atender a sua necessidade. Recentemente passamos por uma grande reforma para atualizar o nosso consultório oftalmológico. Diga-se de passagem, é um diferencial no nosso setor. Contamos com 2 oftalmologistas altamente qualificadas que atendem aqui semanalmente, garantindo assim um atendimento especializado e personalizado. Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência em saúde ocular, unindo tradição e modernidade para cuidar com excelência da sua visão. Para maiores informações, fale com a gente no nosso WhatsApp e siga a gente no nosso Instagram. Ótica Seropédica, como você gostaria de ver hoje? Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. Estamos de volta, episódio 61, Discipulado. Estou vibrando aqui, quanto aprendizado, quanto crescimento, né? Feliz. A minha tristeza é que a gente está no terceiro e último bloco, o programa está terminando, o episódio terminando, mas vamos fechar. Pensando agora no terceiro bloco, nós estamos só com 2 direções aqui para concluir esse bloco. Pastor Manu Beza Barba, vamos lá. O discipulado é muito bom, né? Ele é vida na vida, a gente fala assim, duração e tempo, a vida inteira. Mas se não tiver hora, dia e local, é prejuízo, porque se não puder parar um momento para investir tempo, conversar, trocar ideias, é o que você falou aí, receber e transferir, sem o HDL, a hora, dia e local, a coisa fica prejudicada, né? É o colesterol bom, né? Colesterol bom e colesterol ruim, né? Exatamente. Como é que o processo vai ser bom se você, numa semana não tem tempo, na outra não tem tempo também não? Às vezes em 30 dias só conseguiu encontrar-se uma vez no mês. Isso não vai gerar relacionamento discipulador. Fala um pouquinho, pastor, sobre a importância do HDL, da hora, dia e local, na vida de quem está no relacionamento. Vamos pensar nisso. Bom, usando essa figura aí, né? HDL, né? Da medicina aí, do nosso corpo, da fisiologia, né? O LDL é o colesterol ruim. Esse tem que estar baixo, né? O HDL é o colesterol bom, esse tem que estar alto, né? Então, o HDL, o colesterol bom do corpo de Cristo, é a hora, o dia e o local, HDL. Formalizar o processo de discipulado, porque a gente sabe, é uma questão natural, a gente se encontra e bate papo, mas se deixar no natural, a nossa tendência, por causa da natureza pecaminosa, é a gente relaxar e se acomodar e vai encontrar 2, 3 vezes no ano. Esse processo não é eficiente. Então, não dá uma vez por semana, faz a cada 15 dias. Né? Faz uma vez por mês, mas faz. Aquela hora, naquele dia, naquele local. Você sair da sua casa, você sair do seu trabalho, sentar naquela cafeteria, na padaria, na sala, na varanda da casa. Não importa o local, mas o simples ato de você ir ao encontro de alguém com a proposta de aprender, de receber ou de passar aquilo que você sabe, isso já tem um efeito psicológico muito forte. E depois o efeito espiritual nem se fala. Então, eu defendo esse processo formal, onde você estabelece uma hora, um dia, um local e senta com essa proposta. Não é... Tem que ser um processo natural e orgânico, mas não é também só bater papo. Bate-papo, bate-papo, bate-papo e tal, tchau, amém. Vamos orar aqui, Deus abençoe, em nome de Jesus. Não, precisa ter ali uma pergunta para dirigir a conversa, um material que você julgue saudável, estudar algum assunto. Para que haja progresso. Exatamente. O Leroy Eims, inclusive, defende isso, de que é necessária a avaliação do processo para saber se está havendo progresso. Como é que você vai avaliar se você não tem como medir? Então, é importante a gente ter
essa formalização Leroy do processo. Eimes, chamado para fazer discípulos. O que eu estou citando é a arte perdida de fazer discípulos. A verdade, ele só escreveu sobre isso, né? Exato. A vida toda o negócio dele é chamado para fazer discípulos, a arte de fazer o Ministério Navigator, se não me engano, é um ministério de discipulado lá nos Estados Unidos. Totalmente focado nisso. Maravilhoso. Eu acho que eu li 3 obras dele, não acho que tem sucessor aí. É o cara mesmo. E já tem 50 anos que ele escreveu, hein? Puxa vida, né? Se a gente tivesse dado mais atenção, eu acho que as nossas salas de aula teriam replicado isso melhor, né? A gente está muito preocupado com línguas, né? com hermenêutica, exegese, tudo, mas o Vida na Vida pouco, né? Sinto, ainda mais hoje que está se focando muito para o ensino EAD, aí vai ficar mais difícil de termos pessoas que aprenderam a se relacionar com pessoas. É uma escola que a gente tem que ser mais cuidadoso aí. Pastor, aproveitando então, pensando que você tem que ter hora de ir local e tudo isso você aprende e transmite para avaliar o processo, quais literaturas hoje a gente pode indicar assim, de ponta e as mais, talvez atuais, até as mais antigas, best-seller fundamental para quem quer conhecer a vida discipular e o relacionamento discipulador? Vamos falar um pouquinho sobre literatura. Bom, já citei aqui 2 vezes e indico A Arte Perdida de Fazer Discípulos. Leroy Eimes. Leroy Eimes, né? E-I-M-S, né? Não sei se consegue para comprar novo, não sei se alguma editora ainda está fazendo, talvez algum sebo, né? Não sei se PDF, mas enfim, é uma literatura maravilhosa. Recomendo também A Formação de um Discípulo, do Keith Phillips, né? Kate Phillips, editora Vida, se eu não me engano. Recomendo também Discipulado na Igreja Local, do Randy Pope, que é da igreja Perimeter, nos Estados Unidos, e começou... Inclusive, essa expressão, vida na vida, é desse livro dele. Se repete ali. Life on Life, né? Então, né, essa coisa que todo mundo que conversa sobre esse assunto usa essa expressão vida na vida, o pai dessa criança é o Randy Pope. Recomendo muito. Acho que essas 3 já dá para começar bem, dar uma noção e uma dica. Agora, pensando em igreja... Eu recomendo Igreja Simples e recomendo A Trelice e a Videira. Então, são livros que, pensando em igreja, pensando em ministério, são maravilhosos. Pensando em discipulado 1 a 1, a ideia de vida na vida, eu recomendo A Arte Perdida de Fazer Discípulos, A Formação de um Discípulo e o Discipulado na Igreja Local, do Randy Pope. Um bom livro para você tomar a decisão mesmo de se envolver também é do Dietrich Bonhoeffer, né? O Discipulado, ele fala sobre o custo. Isso. Né? Fala assim, vai te custar a vida inteira, né? Tem que doar a sua vida e se dedicar até ver o seu primeiro discípulo Inclusive, acabei de lembrar aqui que o pastor Gilson Breder, pregando na Assembleia da Convenção Batista do Mato Grosso do Sul, eu não lembro se 2017... ele citou que perguntaram ao Billy Graham se ele pudesse começar novamente, o que ele faria. E o Billy Graham respondeu, eu escolheria 12 homens e investiria na vida deles. Porque é fato, aquela operação André que eles trouxeram para a gente um tempo atrás, é fruto exatamente dessa constatação. Billy Graham pregou, gerou muitos salvos. Depois ele visitou os países e percebeu que poucos discípulos. Então, infelizmente, as nossas igrejas estão cheias de salvos com poucos discípulos. E o processo, eu acredito que seja esse. Escolher alguns e investir na vida deles e dar a eles condição de multiplicar, reproduzir com outros. Esse é o processo que funciona, é o processo bíblico, é o processo cristão na essência da palavra. É assim que Jesus fez, a gente tem que imitar ele. Ser imitador de Cristo, né? Pastor, para terminar, quando o senhor ouve a palavra discipulado, o que vem na sua cabeça, o que vem na sua mente? A gente geralmente pega discipulado e dá o conceito, mas a gente, pela própria palavra, eu vi que o senhor usa expressões. Eu, por exemplo, discipulado, discípulo ao lado, andar com alguém, andar junto. Mas tem uma outra expressão. Essa ilustração é maravilhosa. É o discipulado, né? Vem lá, o discipulado. Descer um pouquinho, tá no nível da pessoa, né? Eu estava pregando num congresso de juventude há muitos anos atrás e eu comecei a entrar nesse assunto. Aliás, deixa eu pedir perdão aqui, eu acabei esquecendo, mas todos os livros da Igreja Multiplicadora eu recomendo.
tá? Então, De Volta aos Princípios, do Fabrício, o RD do Diogo, a Liviana Bagagem lá do Supervisão, do William. Se é Igreja Multiplicadora, eu assino embaixo, eu recomendo. Entra na livraria de Missões Nacionais e compra o kit de Igreja Multiplicadora completa, que vai dos princípios da igreja à liderança em PGM, e o RD, que é relacionamento, que está fechado o kit aí. Eu falhei porque eu parto do princípio de que se a Igreja Multiplicadora é da Junta de Missões e a Junta de Missões é dos Batistas, isso é para todo mundo, né? Então, na minha cabeça, todo mundo já tem isso, mas eu preciso lembrar que nem todo mundo... O Danilo vai tomar o cuidado aí de digitar na tela do vídeo agora o nosso site da Junta. Então, para quem quiser entrar agora, pelo link que vai passar no vídeo, ele vai ver o link agora da Igreja Multiplicadora, onde ele compra, porque ele acessa agora, ele pode fechar toda a biblioteca, é um pacote, você faz um combo e vai aprender. Quem recomendo tá todos, recomendo quem todos. Está dizendo que não tem propósito, que a igreja está perdendo a essência, está com uma igrejinha pequena e não cresce, é porque está sem propósito, perdeu a missão. Volta para a missão, atenção, volta para a missão, que você vai ver frutos da igreja crescendo e do evangelho. Igreja Multiplicadora é a melhor implantação de igreja primitiva da igreja bíblica que nós conhecemos no dia de hoje. Tá aí o Danilo, a equipe de produção vai colocar o endereço no vídeo aí para a gente poder não deixar de recomendar. Embaixo. Eu fui em todos os multiplix. E esse ano eu já fui a dois. Em Goiás. Eu fui a dois. Um como convidado. Não, eu fui em todos. O último agora eu fui preletor de uma das manhãs. Todos sensacional, né? Indico, recomendo, assino embaixo. Tudo que vem daquela turma ali é bênção pura. Mas vamos lá, pastor. Desci para o lado. Essa câmera consegue pegar aqui a mesa? Vamos ver se pega. Ela está pegando aqui a mesa para eu ilustrar aqui? Carol vai fazer um movimento ali, ó. Ok. Vamos lá. Preciso que pegue a mesa aqui embaixo. Você está pegando aqui meu dedo aqui, ó. Tá? Tá. Ok. Então, pastor, eu estava ministrando nesse congresso e me veio esse negócio, onde eu estava falando sobre isso, que eles precisavam discipular alguém. E aí eu peguei um caixote lá e tal e fiz uma ilustração. Esse vídeo até viralizou na época. Aí eu ilustrei da seguinte forma. Eu estou um degrau acima, então eu estou aqui. A pessoa incrédula, novo convertido, alguém que saiba menos que eu, alguém que tenha menos caminhada cristã que eu, está, vamos por assim dizer, a um nível abaixo. Então eu entendo que o discipulado é essa atitude. Eu desci para o lado da pessoa. Então é esse ato de reconhecer a limitação do outro, a inexperiência do outro, né? Mas aquela pessoa está tendo tal atitude, mas é porque ela está começando, é porque ela, né? Então vamos descer para o lado das pessoas e caminhar com elas. Da mesma forma, a gente precisa, né, buscar também que outro desça para o nosso lado e promover esses encontros. Então eu tinha, pastor, agora, graças a Deus, como esse momento que nós temos aqui, eu estou aproveitando as agendas, os convites, então eu vou pregar em algum lugar. Essa semana, aliás, ontem, eu acabei de fechar uma questão de uma passagem para o Paraná, e a menina falou, o senhor volta na segunda-feira cedo? Eu falei, não, bota para terça, por favor, a volta. Por quê? Porque na segunda-feira eu vou rodar lá na cidade, vou conversar com alguns pastores, vou visitar algumas igrejas. Então, eu tenho esse costume e eu queria recomendar para o pessoal, principalmente para pastores, para líderes, que é um negócio que eu fazia assim, muito instintivamente, e depois eu vi como isso foi bom para mim. Que é o fato de eu entrar em contato com alguns pastores. Eu vi um pastor num congresso, assisti alguma coisa na internet. Tem alguma coisa no ministério daquele cara que me atrai, que tem potencial de me ensinar. Então eu ligava para a igreja, eu mandava e-mail, eu fazia contato, eu marcava com aquele pastor e pegava um avião, pegava um ônibus, pegava um carro, ia lá dia de semana, terça, a quinta é mais tranquilo, geralmente para os pastores, e fazia questão de marcar ali uma tarde, sentar com aquele pastor e fazer perguntas. Lá no Espírito Santo, eu pastoreei a igreja de Guaranhuns, na cidade de Vila Velha. Então a nossa subseção lá dos pastores batistas de Vila Velha se reunia toda quarta-feira de manhã. Eu pegava a minha quarta-feira e fechava ela. Todas as minhas quartas-feiras do ano, de 8 às 2 da tarde. Então, quarta-feira, de 8 da manhã às 2 da tarde, eu não marcava nada. Por quê? Porque eu ia no café dos pastores, o café ia rodando as igrejas.
Quando terminava, eu grudava no pastor daquela igreja e dizia: o senhor tem algum compromisso? O senhor poderia deixar eu pagar seu almoço? O senhor teria um minutinho para a gente bater um papo? Quero te conhecer melhor. Os caras ficavam assustados, assim, não, mas como assim? Não, só quero conversar com o senhor. Eu estava começando o ministério, chegando lá em Vila Velha, conhecendo. E aí o pastor, não, claro, vem cá. A pastorada indo embora e eu entrava no gabinete. O senhor é de qual igreja? O senhor estudou em que seminário? E como é que foi o início do seu ministério? Você já foi pastor aonde? Qual foi seu maior desafio? Como é que você fez para essa igreja ficar desse jeito? E ali 2, 3, saía, almoçava com o cara, ficava até 2 da tarde, mas como eu aprendi, como eu resolvi vários problemas na igreja por causa das lições que eu ouvi. Porque aprendeu lições e soluções ali. Então, estimular os crentes, meu querido, vai atrás de alguém que sabe mais que você. Pô, isso vale até para sua profissão, vale para sua vida acadêmica. Tem um profissional que te inspira, marca um horário com ele, vai lá, conversa, pergunta, vai atrás, porque quem bate acha. Né? Presunção e arrogância não ajudam no discipulado. Né? O camarada Exatamente. presunçoso, arrogante, acha que já sabe, né? Ou então aquele que também na presunção e arrogância acha que o outro está muito abaixo, não consegue descer para ajudar. Então, em qualquer linha, presunção e arrogância não ajuda. Não é isso, pastor? Perfeito, pastor. Obrigado aí pela Perfeito. dica. Olha, foi muito bom ouvir o irmão. Isso é discipulado, né? Ouvir com empatia, né? Linguagem acessível. Discipulado tem que ser isso, não é? Linguagem acessível. Trabalhamos aqui processos. Todos os processos acho que foram pensados e discutidos aqui. Trabalhamos literatura, fonte. Fica a dica para o irmão. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, 22. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Esse é o nosso papel aqui hoje, aprender bem com o Evangelho, com a Escritura Sagrada e fazer discípulos. Espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Deixa a sua crítica para a gente fazer uma boa avaliação e nós vamos fazer o programa 62 melhor do que foi o 61, porque a gente aqui cresce, a gente aqui melhora, a gente aqui aprende. Nós somos sábios, aprendemos com os nossos erros e vamos avançar. Pastor Manu Bezabarba Alves, para agradecer ao senhor, foi mandado aí da Vida Nova, não foi mandado para o senhor, mandaram para nós, para fazer a doação para convidados do programa, mas vai chegar às suas mãos. Está na tela aí, agradeço a Vida Nova, está sob nova direção, a Vida Nova que nos manda esses exemplares. Ame aqueles que te enlouquecem, meu Pai do céu. É fácil amar quem nos ama, difícil amar quem nos enlouquece. Estou precisando mesmo Tá precisando, pastor. É muito cabelo branco, cai o cabelo todo, né? O pessoal não tá fácil, não. Ame aqueles que te enlouquecem. 8 verdades para promover a unidade da igreja. James Dunlop. Ó, tá aqui James Dunlop, fica aí a dica da Vida Nova, amarelo e vermelho, ó, amarelo e vermelho. Pastor, para o senhor, muito presidente da Vida Nova. E para ajudar, o senhor é pregador, né, doutrinador, para contribuir muito na sua história, para conhecer bem a arte da pregação expositiva, como foram as grandes pregações e grandes mensagens do pastor Joel Bick, Pregação Reformada, tá aí, ó, da Editora Fiel, Pregação Reformada. Isso é um clássico, Eu tive o privilégio de ter o contato com essa obra. Eu li essa obra em mais ou menos 1 ano, demora. Uma obra densa, muito preciosa. Eu tenho sermões, vários sermões em que eu vou citando grandes exposições e grandes expoentes aqui. Gosto muito da obra e tenho o prazer de passar às suas mãos. É uma obra com a apresentação do Sinclair Ferguson, viu? A Joel Bick, Pregação Reformada, um clássico. O senhor está levando um clássico. Esse aqui é um clássico da Editora Fiel, presente para o senhor. Muito pra obrigado. pessoa. Não tem salário aqui, pastor, não tem Maravilha. Pix. Aqui money não tem. Good que é money, nós não have não, né? Good que é money, nós não have não. Mas livro bom, as editoras têm mandado. Agradeço a Fiel, que manda livro, a Vida Nova, agradeço ao pastor da Pronobis, pastor Judy Clay, e as editoras, né? São várias editoras. A Cultura Cristã manda livro para nós, a Betânia manda livro para nós, a Editora Vida, e quando a gente recebe, que de graça recebi, de graça dei. Muito obrigado. Vou dar 1 minuto, pastor, para o senhor fazer a gratidão. Pessoal que está de casa, se despedir aí, terminando o nosso 61º episódio. Na câmera 1, sua gratidão rapaz. E seu tchauzinho, pessoal que está de casa, porque acabou, né? Acabou. Muito obrigado, viu? Meu sonho, realizei um sonho. Aquele aqui. sonho de padaria, né? Ô, rapaz, realizei Recheado. um sonho. Tá nesse podcast aqui, que já passou tanta gente top aqui. Quem sou mim? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado à igreja, os meninos. PIB de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Coisa linda, maravilhosa e inspiradora. Eu tenho muita gratidão
por viver esse momento aqui e o desejo que Deus te abençoe e que você faça discípulos para a glória de Deus. Glória a Deus. Foi assim, gente. Foi rápido, foi bom, né? Mas como tudo que é bom dura pouco, o episódio 61 foi para conta. Estou convidando você para o episódio 62. A gente não está com uma regularidade semanal. A gente está dependendo agora de agenda dos pregadores, o pessoal poder vir até a nossa igreja, onde a gente poder fazer a live, né? Simultânea, online, aí com os pastores que estão em outros países também. Mas cada dia mais melhorando, cada dia mais crescendo. Chegamos ao episódio 62. Oramos muito para trazer o pastor Manu, desde o primeiro episódio, orando. No dia que começamos, chegou no 61, ele veio para a glória do Senhor. Episódio 62, né? Tá chegando aí, venha participar conosco. Na próxima semana esperamos tê-lo aqui também para mais um episódio. Letrinha subindo, Danilo, Carol, muito obrigado. Rodrigo Maia, São Paulo, muito obrigado. Letrinha subindo, programa terminando. Tchau, pessoal. Fica na paz. Até mais.